Hoje nós vamos mudar a nossa metodologia de estudo, vou inserir a câmera. Às vezes vai ficar aqui, às vezes vai ficar do lado esquerdo, para evitar impedir da leitura das palavras, tá certo? Então hoje vamos ter essa nova metodologia, eu acho melhor a gente aqui batendo um papo, você vendo, me vendo, tá? Fica bem mais fácil. Então vamos adotar essa metodologia a partir de hoje, perfeito? Nós já falamos do emprego, a colocação pronominal, nós falamos da próclise, da mesóclise, e agora nós vamos falar da ênclise, tá? Então, preste atenção, a ênclise ela ainda é muito cobrada pelas bancas. Então, nós vamos bater um papo, é bem rápido, mas é necessário e fundamental, ok? O emprego da ênclise, nós vimos que a próclise é antes do verbo, certo? O pronome vem antes do verbo, mesóclise, ó, o no meio, e a ênclise após o verbo, perfeito? Aqui, ó, a ênclise somente é usada quando o uso da próclise ou da mesóclise não é possível. Aqui não é possível, tá? Viu? Então, somente utilizaremos a ênclise quando não for obrigatório o uso da próclise, bem como da mesóclise, tá? Olha só aqui, ó, errado, ó. Eu tentando inserir a ênclise e aqui está totalmente errado, porque, ó, a ênclise está aqui após este verbo. Todavia, tem uma palavra negativa. Nós vimos no outro vídeo, quem não viu, está lá disponível para vocês assistirem, relacionado aí à próclise, tá? Então, quando vem a palavra negativa, obrigatoriamente, pronome oblíquo átono tem que vir aqui, antes do verbo. Então, por isso que aqui não dá para empregar a ênclise aqui, após o verbo. O correto seria o quê? Não se observa uma melhoria na merenda escolar nos últimos anos, porque o não, a palavra negativa, atrai o pronome oblíquo se. Perfeito? Tranquilo, né? Agora, deixa eu mudar aqui. Agora aqui. O erro tentando a ênclise, novamente. Trará benefícios com a nova dieta. Trará. Não poderemos usar também aqui a ênclise porque, olha um erro grave, ó. Nunca se usa ênclise com o verbo no futuro do presente. Olha aqui, trará. Ele trará futuro do presente do indicativo, certo? E depois também no futuro do pretérito. Nós vamos ver. Então, for futuro do presente do indicativo, não pode, trará. Então, o correto seria o quê? Quando é futuro ou futuro do pretérito, futuro do presente, é o que? Uma mesóclise, se não for, tiver a palavra de contração aqui negativa, para trazer para cá, porque a prioridade é da próclise. Então, não tem próclise, não tem palavra atrativa, porque é início de frase. Não podemos iniciar uma frase com C, com pronome oblíquo, átono, C. Então, será trará-se benefícios? Poderia. Todavia, um verbo está no futuro do presente, que tem que ser uma mesóclise. Então, o certo seria o quê? Trar-se-ão, aqui no meio, ó, trar-se-ão benefícios com a nova dieta. Certo? O outro errado também, tentando a ênclise novamente, diria-se. O verbo não tem nada aqui atrás, porque estou iniciando a frase, não pode vir aqui no início de frase, nome oblíquo, átono. Futuro do pretérito, diria, né? Futuro do pretérito, diria. Então não pode ser a ênclise, tem que ser a mesóclise de novo, ó. Dir-se-ia, no meio, tá? Então, quando for futuro do presente, futuro do pretérito, se não tiver palavra atrativa antes do verbo, mesóclise, tá? Então não poderemos usar a ênclise, perfeito? Outro exemplo aqui, quando o verbo inicia, que eu falei já, iniciou, né? A oração, ó, disse-me a verdade, tá certo? Disse-me a verdade. Aqui está correto, tá? Não pode ser me disse a verdade, porque é uma mesóclise, não pode iniciar a frase. Então aqui tá certo, disse-me, tá no futuro do presente, futuro do pretérito? Não tá. Tem a palavra aqui antes, não tem para atrair? Então, perfeito a ênclise. Entregou-se o relatório ao diretor. Também início de frase, com a ênclise, perfeito. Não pode ser se entregou o relatório. E
compraram-se frutas frescas para a escola. Iniciando frase, gente, vai ser sempre aqui, ó. Se não for futuro do presente, futuro do pretérito. Então, compraram-se em vez de se compraram frutas. Outra aqui, ó, é muito interessante, quando nós vamos usar a ênclise, ó, no imperativo afirmativo, no imperativo. Quando for o quê, ó? Quando for uma ordem, um conselho, tá? Então, aqui, ó, uma ordem, ó, verbo no imperativo afirmativo. Ó, o que ele transmite? Uma ordem, um conselho. Então, vamos ver, ó, a ordem, ó, faça o exercício agora. Então, faça o exercício agora. Verbo no imperativo afirmativo. Então, quando eu avisar, retirem-no da sala, porque está no imperativo afirmativo, uma ordem, então tá aqui, tá certo. Certo? Tem palavra aqui atrás também? Não tem, só que nós vamos verificar. Quando for esse verbo imperativo, tem palavra atrativa aqui? Não tem, então fica retirem-no da sala, tá perfeito. Quando for um conselho, alimente-se melhor para viver mais. De qualquer forma, estou iniciando a frase, então tem que ser a ênclise, não tem verbo no futuro do presente nem futuro do pretérito. Para viver melhor, alimente-se com consciência. Mas aqui tem um para, uma preposição, tem que vir antes. Olha, presta atenção, quando tiver qualquer pontuação aqui, ó, inicia-se uma nova oração. Então aqui tá certo. Esquece aqui, inicia-se uma nova oração. Aqui tá perfeito. Alimente-se com consciência. Ó, por que funciona? Eu coloquei aqui um adendo. A frase começa com a finalidade, para viver melhor aqui, ó. Para viver melhor, começou aqui. Após a vírgula, o verbo inicia uma nova oração, exigindo a ênclise, aqui, ó. Certo? Com o verbo no infinitivo impessoal. Ó, infinitivo impessoal. Aqui é interessante, tá? Porque aqui nós podemos usar tanto a próclise quanto a ênclise. Um caso excepcional. Então, quando for infinitivo pessoal, diferença entre impessoal, tá? Infinitivo impessoal e pessoal. É muito básico, tá? Ó, impessoal e pessoal. Quando é impessoal, é o geralzão, ó. Pessoal, é preciso ajudar-se, ato de ajudar em geral. Eu não estou falando ajudar quem? João, Pedro, Maria, né? Então, ó, ajudar-se é um geral. Infinitivo, o quê? Impessoal. Agora, quando for infinitivo pessoal, ó, o próprio nome diz, tem que especificar algo, certo? Ó, para ajudarem-se, os vizinhos criaram um grupo. Então, ó, olha só aqui que eu falei de vizinho, um grupo, já é o quê? Pessoal, o infinitivo pessoal. Por quê? Ó, para ajudarem-se, os vizinhos criaram um grupo. Ó, quem ajudou? Eles, os vizinhos, e ajudarem. Só que aqui, pessoal, quando for infinitivo impessoal ou o pessoal, tanto faz a ênclise como a próclise, tá? Olha só aqui, ó, um adendo. Infinitivo pessoal e impessoal é o território livre da gramática. Mesmo que haja uma palavra negativa, o ima, mesmo se tiver uma palavra negativa, ou aqui, ó, o para, a proposição para. Então, para se ajudarem, estava certo? Antes dele, ó, você pode usar a ênclise se quiser. É um dos poucos casos onde o aluno escolhe entre a próclise e a ênclise sem medo de errar. Porque aqui você fala, puxa, ó, olha só, então, infinitivo impessoal, pessoal. Para, opa, preposição, tá errado aqui então. Gente, quando for infinitivo, pessoal ou impessoal, pode vir tanto aqui quanto aqui. Tá certo? É bem tranquilo essa parte aí. Mas as bancas tentam confundir, colocando que só pode só a próclise. Poderia aqui estaria errado? Não, porque está no infinitivo, pessoal ou impessoal, certo? Agora, com o verbo no gerúndio. Também bem interessante aqui, verbo no gerúndio. Deixa eu tirar aqui, ó. O que é gerúndio? Lembra? Quando você tem um telemarketer falando para você, você liga lá, ele fala, estou computando, estou esperando, estou comunicando, estou resolvendo, é um gerundiando, tá? Se o gerúndio inicia a frase, ou não tiver uma palavra atrativa antes dele, ênclise é pregatória, ó, se não tiver a palavra atrativa no gerúndio. Aí você pergunta, puxa, mas ó, você iniciou aqui, ó, o C, pronome, certo? Oblíquo ato, não pode iniciar. Gente, tome cuidado, eu fiz aqui até aqui, ó, coloquei até aqui embaixo para vocês analisarem o seguinte. Ó, na frase se o gerúndio iniciar a palavra se ele iniciou a palavra se, não é um pronome oblíquo. Então está correto, não é um pronome oblíquo isso aqui, é o quê? Uma conjunção de condição, condicional. Eu estou falando, ó, se o gerúndio iniciar, então aqui pode, não é um caso, tá, do pronome oblíquo se.
Então, pode, porque é a conjunção de condição. Ó. Se o gerúndio iniciar a frase, certo? É pertinente isso aí. Então, vamos lá. Se o gerúndio iniciar a frase e eu não tiver nenhuma palavra atrativa antes dele, enclis é a regra. Então, vamos lá. Ó. Alimentando-se mal, o indivíduo compromete a saúde. Alimentando-se, ó, início de frase. Perfeito, ó. Ando aqui, ó. Gerúndio, ando, ó. Tá certo. Perfeito. Não tem palavra atrativa aqui. Agora aqui, ó, o governo ignorou os avisos, tornando-se, gerúndio aqui, e tornando-se responsável pela crise. Tem palavra atrativa aqui? Não tem. Se tivesse palavra atrativa, não seria aqui. Tá? Não teria gerúndio aqui, o pronome oblíquo não seria aqui, seria na palavra atrativa. Tá certo? Bem tranquilo mesmo. A gente vai te falar aí nas próximas aulas. Encerramos aqui o nome, colocação pronominal de próclise, mesóclise e ênclise. Quem não assistiu às outras aulas, está aí no YouTube para vocês, tá bom? Muito obrigado aí e fiquem com Deus.